Manual para a elaboração de cardápios da Prato Cheio. Neste vídeo falaremos sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. O Guia Alimentar para a População Brasileira é um documento desenvolvido para acesso de toda a população com o objetivo de implementar práticas adequadas e saudáveis de alimentação. Nesse documento, os alimentos são classificados em in natura, minimamente processados, processados ou ultraprocessados. Os alimentos in natura são adquiridos diretamente de plantas ou animais, sem sofrer alteração após deixar a natureza. Estes, em conjunto com os minimamente processados que veremos adiante, devem ser a base para uma alimentação saudável e equilibrada. Alimentos minimamente processados são constituídos de alimentos in natura, porém sofrem processos químicos, como a limpeza e remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, moagem, secagem, fermentação e pasteurização, refrigeração e congelamento. Mas lembre-se, alimentos minimamente processados não compreendem o acréscimo de açúcar, sal, óleos, gorduras e outras substâncias. Os alimentos processados são aqueles adicionados de sal, açúcar, óleo ou vinagre pela indústria com o objetivo de aumentar a durabilidade e deixá-los mais palatáveis. Alguns exemplos são a sardinha e atum enlatados, palmito e pepino em conserva, frutas como pêssego e abacaxi em calda. O consumo de alimentos processados deve ser limitado nas refeições diárias, pois os métodos utilizados para sua fabricação alteram de forma negativa a composição nutricional dos alimentos. Já os alimentos ultraprocessados são produtos industriais desenvolvidos totalmente de substâncias extraídas de alimentos, como óleos e gorduras, açúcar e amido ou proteínas. Derivados de constituintes de alimentos com gorduras hidrogenadas ou amido modificado. Geralmente há acréscimo de corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e outros aditivos. Nos ultraprocessados também incluem-se técnicas de manufatura resultando em extrusão, moldagem e pré-processamento por fritura ou cozimento. Todos esses procedimentos tornam a composição nutricional dos alimentos inadequada e desbalanceada. Por isso, a ingestão de alimentos ultraprocessados deve ser evitada. Os exemplos mais comuns de alimentos processados compreendem lasanhas e hambúrgueres congelados, macarrão instantâneo, salgadinhos, dentre outros. Para a execução do cardápio de forma segura, devemos tomar algumas precauções com relação à conservação e higienização dos alimentos. Todos os vegetais devem ser higienizados em água corrente. As frutas, verduras e legumes servidos crus devem ser higienizados em solução clorada, que consiste em 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Além disso, os alimentos devem ser mantidos em temperatura adequada para sua conservação. Além disso, o guia também traz dicas de como manter uma alimentação saudável. Deve-se utilizar pouca quantidade de açúcar, sal e óleo nas preparações, evitar preparações fritas imersas em óleo, usar temperos naturais, tenha em vasos, faça uma horta até se possível, evitar a utilização de alimentos embutidos, dar preferência às preparações executadas na própria instituição, evitando alimentos ultraprocessados. Devemos também nos atentar à redução dos desperdícios, sempre que possível reutilizando as folhas e talos dos alimentos, preparando quantidades adequadas das refeições e mantendo os alimentos em temperatura adequada para sua conservação. Para finalizar, também devemos tomar outros cuidados, como atentar-se a repetições de cores da refeição, por exemplo, alimentos nos tons amarelo, purê de batatas, filé de frango, suco de abacaxi e melão. Variar as formas de preparo dos alimentos, por exemplo, abobrinha refogada, recheada, gratinada ou antepasto. Montar pratos atraentes. Variar os cortes dos alimentos, formato de palito, cubo, ralado, rodela, etc. Não repetir as preparações na mesma semana. Evitar preparações com texturas parecidas no mesmo dia, por exemplo, creme de milho e estrogonofe, nhoque e batata cozida. Observar a disponibilidade dos equipamentos, evitar mais de uma preparação que vá no forno no mesmo dia, como lasanha e frango assado, para não sobrecarregar e atrasar as preparações. Está gostando do conteúdo? Assista o próximo vídeo em que colocaremos tudo o que aprendemos em prática com exemplos de cardápios indicados pelo guia. Não perca!